um dos mais influentes historiadores e filósofos das religiões. Em seu livro escreveu: na maioria das tradições místicas, a dança e o canto com tambor são os meios mais utilizados para se atingir o transe. E ele continua dizendo: o xamã é capaz de obter o êxtase por todos os tipos de meios, desde narcóticos e o tambor até a possessão por espíritos. Isso foi me intrigando. Por que sempre o tambor? Por que não um piano, uma flauta, um sax, um trompete, um violão? Por que sempre o tambor? E eu continuo a minha pesquisa. O antropólogo Francisco Esparta, no livro A Dança dos Orixás, escreveu: o ritmo dos tambores produzem fadiga e amortecimento consequente da consciência, levando os iniciados a um verdadeiro estado de hipnose. De novo o tambor. E aí eu fui pesquisando mais, e eu descobri o seguinte: esse rapaz chamado Danny Sugerman, ele é um empresário e foi, se eu não me engano, o segundo empresário da banda de rock The Doors. Não sei quantos a conhecem. E ele escreveu o seguinte: para esses povos, a comunicação com os deuses era sinônimo de tambores. O corpo pode se tornar o canal para a deidade e os tambores são os aceleradores de todo o processo. E a pergunta martelando: por que sempre os tambores? Mais um especialista, Gilbert Rouget, no livro Música e Transe, ele escreveu assim: ele é um homem especializado na relação música e possessão. Olha o que ele escreveu: o ritmo marcado com a percussão é ainda mais eficaz em desencadear a experiência de possessão. A percussão é o som por excelência do transe. Quando eu li isso, eu dei um passo para trás. Eu nunca fui da música pop, mas nunca tive nenhuma restrição ao uso de bateria. Quando eu comecei a ler essas coisas, eu não pensei assim: acho que a bateria é pecado, isso é coisa do diabo. Não, não é essa conversa aqui. A questão é: será que é prudente? Mas a pesquisa não acabou. Veja, no livro Os Druidas, seu autor descreve da seguinte forma: a maneira pela qual a possessão é provocada é curiosamente semelhante em quase todos os cultos, envolvendo em geral a exposição dos participantes a intensos estímulos dos sentidos físicos, acompanhados de considerável estresse emocional. O mais vital de todos os elementos talvez fosse a constante música rítmica e o barulho dos tambores que acompanhavam todo o ritual. O mais vital de todos os elementos para alcançar esse resultado. Por que o tambor? Mais um. Stanislav Grof, Psicologia do Futuro, é o seu livro. Ele escreve assim: desde tempos imemoriais, o monótono som de tambores, cânticos e outras técnicas de produção de som têm sido as principais ferramentas de xamãs em diferentes partes do mundo. Muitas culturas pré-industriais desenvolveram de maneira bastante independente ritmos com tambores que, em experimentos laboratoriais, têm notáveis efeitos sobre a atividade elétrica do cérebro. Experimentos laboratoriais, estamos falando de pesquisa científica. Veja que eu não estou mostrando textos de cristãos, de crentes, de fanáticos, nada disso. Textos de pesquisadores, especialistas, comunidade acadêmica de grandes universidades do mundo. E que talvez nem estão aí preocupados com o uso de bateria na igreja ou não. Muitos deles talvez nem cristãos sejam. Eles estão analisando e em alguns aspectos eu gosto da ciência. Porque a ciência, ela mostra fatos. A ciência verdadeira, honesta, ela não defende A e B, ela apenas mostra os fatos. Um músico muito famoso chamado Mickey Hart, ele fez parte de uma banda chamada Grateful Dead. Ele viajou o mundo inteiro para fazer o quê? Ele queria estudar esses rituais, estudar esses ritmos complexos que eles criavam, para poder aplicar isso à sua banda. E ele escreveu um livro, que é este aqui, Percutindo na Era da Mágica, uma jornada dentro do espírito da percussão. E olha o que ele escreveu no seu livro: por toda parte para onde você olha no planeta, pessoas estão usando tambores para alterar a consciência. Tambores para quê? Alterar a consciência. Juntamente com muitos outros, eu tenho descoberto o poder da música e particularmente o da percussão para influenciar a mente e o corpo humano. Veja como é importante. Precisamos acompanhar essa mensagem até o fim. É todo um conjunto de coisas que nós temos que avaliar. Outra citação.
Michael Segal, percussionista, saxofonista, escritor, tem artigos no The New York Times e na revista Rolling Stones. Ele escreveu: percussionistas primitivos aprenderam a induzir respostas fisiológicas de êxtase e alucinações a convulsões e inconsciência. Quem aprendeu isso? Percussionistas primitivos. Mais um, Leonardo Albuquerque, ele apresentou um trabalho ao Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, lá em Curitiba, na Federal do Paraná, e ele escreveu assim: enquanto um facilitador de experiências com tambores, ele, e psicoterapeuta, eu tenho pessoalmente testemunhado o poder do tambor de relaxar, energizar e curar. Eu tenho observado também a extraordinária e consistente habilidade dos tambores de criar estados de euforia, induzir estado de transe, promover diversão, liberar a raiva. O tambor entra como um facilitador de processos de transição por diferentes estados de consciência. São especialistas que estão falando, não sou eu. Especialistas. Por isso, a minha conversa a respeito de uso da bateria não é pecado, é certo, errado? Não. A minha conversa é realmente prudente? É prudente. E tem mais coisas. Qual é o objetivo da bateria? Nós sabemos que ela tem o único objetivo de dar ênfase ao ritmo por meio da emissão de um ruído. Esse é o objetivo da bateria, ênfase no ritmo. Agora, existe algum problema na enfatização rítmica? Vimos alguma coisa no bloco anterior e vamos reforçar alguns conceitos. Veja, é através de nossos corpos que primeiramente respondemos ao ritmo da música. Ritmo é enraizado no corpo, de uma maneira que não se aplica tão acometidamente à melodia e à harmonia. Mas, revista Psicologia Atual diz assim: ritmos musicais afetam tanto os nossos corações quanto as nossas mentes. Uma maneira de excitar uma série de sentimentos agitados, tensos, excitados e às vezes sexuais é através de ritmos insistentes e pronunciados. E agora leia isso. Marcar o ritmo com a bateria pode produzir estes efeitos poderosos por impulsionar os ritmos elétricos do cérebro. Revista Psicologia Atual, não sou eu que estou dizendo. Veja como nós precisamos estudar mais a fundo esse assunto, todas as implicações envolvidas. Ritmo percussivo agudo pode fazer um paciente entrar em espasmos. Dr. Hélio Potin escreveu o seguinte: o ritmo da música tem a capacidade de influenciar os ritmos do corpo. Toda música executada com ritmo repetitivo estoca energia nos músculos e faz com que eles se contraiam e relaxem ritmicamente, a fim de liberar a energia armazenada, ou seja, produz movimentos físicos. Aí algumas pessoas começam a compreender, por que razão, quando eu estou ouvindo uma música com ritmo enfatizado e repetitivo, o que acontece com o meu pezinho? Sem querer, quase que involuntariamente, ele está ali batendo. Isso é uma reação fisiológica do corpo. Essa energia armazenada precisa ser colocada para fora. E é por isso que música com ritmo enfatizado nos dá vontade de fazer o quê? Dançar. Movimentação física. E aí a gente começa a entender um pouquinho a diferença entre uma bateria de uma banda e a percussão sinfônica de uma orquestra. Qual é a diferença? Repetição. Como que funciona a bateria? Ela bate sempre no mesmo intervalo de tempo. Repetição. Tum, tá, tum, tá. A percussão sinfônica ela é usada para causar um efeito na música em situações esporádicas e específicas. Não há essa repetição. Ernest Pickering, presidente do Seminário Teológico Batista, escreveu o seguinte: um bom número de apreciadores do rock cristão tem pouco interesse nos textos das canções, porém muito mais interesse no quê? Na batida repetitiva. Agora nós vamos lá para o jornal Estado de Minas. Essa neurocientista e esse pesquisador lá de Barcelona escreveram um artigo em que eles dizem assim: músicas marcadas com batidas com um intervalo previsível são mais capazes de provocar movimentos corporais. O que é um intervalo previsível? Você sabe quando que vai vir a próxima batida. Ritmo repetitivo. A batida sempre naquele intervalo de tempo. No jornal Los Angeles Times, ritmos repetitivos podem interferir no raciocínio. Peraí, como que deve ser o nosso culto a Deus, segundo o apóstolo Paulo? Racional.
E aqui diz, não sou eu que estou dizendo, são os especialistas, que ritmos repetitivos interferem no raciocínio.